falar sobre o poder da oração. O poder que existe na relação entre nós e o Criador e o mundo das energias quânticas. Dá-me inteligência, sabedoria e dá a todos aqueles que estiverem juntos aqui me ouvindo a mesma inteligência e sabedoria universal para que todos cheguemos à unidade perfeita, ao conhecimento perfeito. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que a gente possa falar de coisas tremendas, vamos falar. E eu quero começar hoje pedindo que vocês deixem aquele like. Boa noite a todos. Rosália, seja bem-vinda também. Queria pedir a todos vocês que deixem aquele like, compartilhem a live para os seus amigos, para que todo mundo venha, porque hoje o assunto está quente e eu vou contar segredos do mundo espiritual, segredos do mundo quântico. Vocês vão ficar boquiabertos. Aqueles que já praticam a oração vão ficar mais entusiasmados e aqueles que meditam também vão falar assim, agora eu vou meditar mesmo. Mas eu vou falar de muita coisa interessante que muitos nunca ouviram. Porque aqui nós vamos mostrar para vocês todo o processo e aonde fica o poder da meditação e da oração. Seja bem-vindo também, Alex, porque nós podemos, com as nossas meditações e orações, mudar toda a nossa realidade. E eu vou mostrar para vocês como que acontece isso. E eu estou pedindo de novo para vocês darem um like, compartilhar, que vocês sejam muito abençoados a cada compartilhamento, porque é dando que a gente recebe. Compartilhem aí, seja bem-vindo, Giane. Hoje vamos falar de coisas maravilhosas que vai mudar a sua vida. Vai mudar completamente a sua forma de ver a vida. Bom, seja bem-vindo, Stephanie também. Vamos lá, gente, vamos começar. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar um conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? É o que vai dar base para nossas conversas de hoje. E eu quero dar uma definição do livro dos judeus. O que eu chamo de livro dos judeus, a maioria dos brasileiros e de muita gente conhece como Bíblia. E eu vou dar uma definição que eu gostaria que vocês gravassem a definição da Bíblia. Porque é muito importante que você saiba o que eu considero como a Bíblia. Então vai lá. É um manual do Criador para os homens. É um manual feito pelo Criador para nós. Neste manual ele apresenta a história do ser humano desde a sua gênese, a história da sua consciência, quer dizer, da consciência dos seres humanos, como a consciência dos seres humanos veio se desenvolvendo. Então, se você pega a Bíblia, você tem que levar isso em consideração, que a história do ser humano é a história da consciência do ser humano também, e a história de como que Deus, o Pai, o Criador, a energia, o fundador de toda a realidade, se revela e se relaciona com este ser humano. Então, é uma definição que eu considero quase completa. Então, vamos repetir. Eu vou dar uma lida aqui no meu manuscrito para não faltar nada. Olha aqui. A Bíblia, ou o livro dos judeus, é um manual do Criador para os homens, apresentando a história do ser humano, a história da consciência desse ser humano, e a história de como Deus, Pai e Fundador de todo o universo, se revela e se relaciona com esse ser humano, com um determinado propósito. E o propósito do Criador é uma vida plena, uma vida abundante e uma vida eterna. São três coisas diferentes. Uma vida plena, uma vida abundante e uma vida eterna. A vida plena fala da nossa capacidade de perceber toda a maravilha que é estar vivo. A vida abundante fala das
grandes coisas e pequenas coisas que nós podemos usufruir nessa vida. E eterna significa aquela que nunca se acaba. Aí eu pergunto para todos aqueles que estão me ouvindo, e eu pergunto para todo mundo que faz uso desse livro maravilhoso. Para que você usa a Bíblia? Se não for para mostrar o propósito divino, para falar da história da consciência humana, da história do desenvolvimento humano e de como que o Criador se relaciona com a gente com um determinado propósito, está usando a Bíblia de forma errada. E é assim que nós vamos usar a Bíblia hoje. E o nosso tema vem uma pergunta. Realmente existe o poder da oração e da meditação? A gente está me fazendo rir aqui, gente. Eu não sei se... Ela está falando seu lindo. Eu não sei se é para mim, né? Porque eu sei que eu sou lindo mesmo. E eu não sei se é para mais alguém aí. Olha aí, gente. Tirou até eu da coisa, né? Mas vamos falar de coisa maravilhosa aqui também, além de mim. Vamos falar daquilo que é muito mais maravilhoso, que é intenso, é fantástico, que é realmente o poder da oração e da meditação. Eu vou usar alguns argumentos para vocês entenderem que nós vamos a cada vez aprofundando mais. Então, o primeiro argumento que eu vou usar aqui é: toda religião do mundo, toda, gente, tem orações, tem rezas e tem meditações. Se toda a humanidade, em toda a história, tem isso como prática, gente, tem que ter um fundo de verdade. Não pode ser loucura humana em todo o tempo, até hoje e no futuro. Os seres humanos vão... Mas nós vamos ver cientificamente como é que funciona isso também. Toda religião do mundo tem orações, rezas e meditações. Tá? Esse é o argumento número 1 para a gente começar a pensar. Tem fundamento, então essa coisa tem poder. Argumento número 2, que a gente pode já começar a pensar. Você já notou que algumas orações suas é atendida, acontece, e muitas outras não acontece nada? Você pede nada. Há alguns costumes que eu acho super interessante, eu particularmente faço isso. No início do ano eu escrevo alguns pedidos que eu vou constar e colocar sempre quando eu estou em meditação, em oração. Eu sempre faço uma lista. No final do ano eu dou uma conferida na lista para ver e testificar se a oração e se a meditação que eu fiz durante o ano tem poder. É fantástico o tanto que tem de resposta. É muita coisa, mas nós estamos adiantando. Não vou adiantar. Então, a segunda coisa que a gente tem que começar a pensar é por quê? Por que algumas orações que você faz, algumas meditações que você faz, tem resposta às vezes no outro dia? Tem resposta rápida, algumas demoram um pouquinho e outras você nunca tem resposta, chega até a esquecer. Como é que funciona isso? E o argumento número 3 é a comprovação histórica. Diversos grupos, pessoas no mundo inteiro, contam experiências positivas com oração e com meditação. Não é possível que todas essas pessoas que falam de testemunhos e que falam de tantas coisas, que oraram e receberam, meditaram e tiveram resultado, respostas, não é possível que está todo mundo bentinho. É mais um. E agora vamos entrar no argumento do livro dos judeus. Jesus Cristo orienta os discípulos e todos aqueles que seguem a ele para reunir e orar, porque quando eles se reunissem, 2 ou 3, a partir dali, ele estaria presente, ele estaria junto. E agora cabe a gente falar o que nós falamos lá na semana passada e vamos estar sempre falando. O que significa Jesus Cristo? Jesus Cristo é um título que foi dado àquele ser humano. E ele começou um título com Yeshua HaMashiach, que é o hebraico, o aramaico, Yeshua HaMashiach. Depois passou para o grego, Jesus Christos, Jesus ho Christos, que é o grego. E depois veio para o latim, Jesus Christus, que nós passamos para o português, Jesus Cristo. Mas em português, Jesus Cristo perdeu o significado. Enquanto estava no Yeshua HaMashiach,
Yeshua HaMashiach. E enquanto estava no Jesus Christos, eles entendiam o significado desse título, que é unção salvadora. Mas para nós, o que significa unção, gente, salvadora? O que é isso? Significa energia que aperfeiçoa e integraliza e traz unidade. Energia que aperfeiçoa e traz unidade. É em nome desse que a gente está aqui. É ele que diz assim, olha, quando vocês estiverem reunidos, 2 ou 3 ali em meu nome, vocês então estarão com a minha presença. A presença de quem? De uma energia que aperfeiçoa e integraliza. Você que está aí já pode começar a perceber a presença desse grande mestre, dessa grande energia. Eu estou aqui todo arrepiado, não sei se vocês podem já testificar dessa presença, porque ele diz, aonde estiverem 2 ou 3, nós estamos reunidos aqui no meu canal do Instagram, ao vivo. Você aí na sua casa, deitado, sentado, no seu sofá, aonde você estiver, alguns estão comendo, outros não. E aí, nós estamos reunidos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Christos. Nós estamos unidos em nome, na autoridade dessa energia que faz com que a gente seja aperfeiçoado e com que a gente também se torne íntegro, sem ser dividido. Estamos unidos nessa força e nesse poder. E agora vamos ao 5º argumento, que é o argumento da ciência. O que as ciências ao longo dos anos e da história da própria ciência dizem a respeito da oração e da meditação? Primeiro vamos falar da primeira ciência, que é a ciência cartesiana e newtoniana. Durante os primeiros séculos do seu desenvolvimento, como esse tipo de ciência queria mostrar para o Adilson está comendo. A Edna está falando que você está comendo, Adilson. Engraçado, Edna. Isso veio na minha cabeça quando eu falei o Adilson estava comendo. Eu pensei nisso. O Adilson, fala para nós aí se você está comendo. Né? É bom que você está comendo de 2 formas, né? Comendo essa palavra maravilhosa que vai te dar energia e vida, e comendo aí algum alimento. É verdade? Você também está comendo, Adalgisa? Namastê. É isso aí. Então aí, ó, vamos lá. Continuando. O que a ciência cartesiana e newtoniana falou? Quando a ciência cartesiana e newtoniana começou a existir, ela deu uma afastada da religiosidade. Segundo a Adilson, ele está raspando a cabeça. Não sei para quê, porque cabelo aí não tem, não sei não. Bom, voltando aí, vamos parar com a brincadeira e vamos falar sério aqui, que a coisa vai esquentar cada vez mais. Então, durante os primeiros séculos, durante o desenvolvimento dessa própria ciência, até o século XX, essa ciência procurou afastar desse objeto de pesquisa. Por quê? Porque essa ciência buscava utilizar ferramentas para comprovação de que aquilo era real, autêntico. E como eles não tinham instrumentos para poder medir ou testificar o poder da oração, se afastou e se isolou como se fosse a experiência espiritual num canto e a ciência que comprova a matéria no outro. E tomar aquela postura de ceticismo. Com o passar da história da ciência, nós começamos a observar que a ciência começou a ficar sem respostas. E incrível, a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico possibilitou estudar o cérebro humano e tem muito pouco tempo agora, quando essa tecnologia começou a medir, chamaram monges, chamaram pastores, religiosos para orar e meditar, para ver o que acontecia com o movimento cerebral e os movimentos químicos e elétricos do corpo. Foi comprovado que quem medita e quem ora recebe uma porção de hormônios do bem, hormônios da integração, hormônios que satisfazem biologicamente e que trazem muito bem-estar. Cientificamente, a oração e a meditação já está comprovada que só vai te fazer muito bem. Fisicamente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então tem que separar tempo, nem que seja só para fazer bem para o seu corpo.
Porque tem gente que fica o tempo todo preocupado, nervoso, alimentando e enchendo o seu corpo de hormônios do mal, que prejudicam a saúde física. Então a ciência cartesiana já descobriu que isso é fantasticamente faz um benefício incrível para a sua saúde. Se você não está tirando tempo antes de sair de casa, ou durante o meio-dia na hora do almoço, qualquer horário que você separa para ter 15, 20, 30 minutos para estar ali com sua oração, conversando com seu Criador, tentando organizar, já está perdendo saúde física. Olha que maravilha, gente! Já está perdendo saúde física, mas as coisas vão esquentar porque a ciência veio evoluindo. Qual é a ciência do século XXI? Muitos de vocês talvez ainda não conheçam, mas no meio acadêmico já se desenvolveu um novo pensamento científico que é chamado de pensamento sistêmico. E a ciência e a física quântica deu origem à ciência quântica, que está bem engateando, é um bebê. E é essa ciência que eu venho estudando e que vem comprovando coisas magníficas e que eu quero passar como um grande segredo para vocês. Muito bom você estar aqui com a gente também, porque com certeza você vai estar sendo impactado com essa energia desse Jesus Ho Christos, né? Com essa energia criadora, integradora do nosso ser. Vamos lá! A ciência do século XXI, a ciência sistêmica e quântica, então, começa a trabalhar com a energia quântica e ela comprova que toda a matéria, tudo que existe, água, ar, luz, matéria biológica, matéria viva, matéria morta, pedra, rio, tudo que existe, sóis, astros, tudo que existe, toda matéria, ferro, pedra, manganês, todo metal precioso, toda matéria que existe, não fica nada fora, é formada pelo quantum, pela energia quântica. E que quando eles começaram a estudar a energia quântica, que é o fundamento da nossa realidade, eles começaram a pirar o cabeção. Eles chegaram a apenas algumas coisas. Primeiro, que a energia quântica está presente em toda a matéria. E o engraçado é que eles começaram a estudar e eles descobriram uma simples coisa. Eles não conseguem detectar para onde vai a energia, porque quando eles olham, a energia muda de lugar. A energia como onda e a energia como partícula. Então o universo é constituído, você é constituído de ondas e partículas simultaneamente. Mas o engraçado é que se um ser humano pudesse observar nas experiências que eles fizeram e que eles observaram, as partículas se movem de acordo com o seu observador. Olha que fantástico! E que nós já podemos prever o que podemos falar sobre o mundo quântico, a fundação da matéria e das realidades. É que esta energia, gente, está disposto, espalhada, inserida, inerente em tudo e em todas as pessoas. E essa energia está à disposição para que qualquer pessoa, qualquer ser humano que puder parar para meditar e encarar essa energia e observar essa energia, poder dirigir ela para o que ela quer, para algum lugar. E é isso que é fantástico. O mundo quântico já começa a descobrir por que os seres humanos que oram e que meditam começam a alcançar o que desejam. Porque as moléculas, as energias básicas do elétron, os átomos, tudo aquilo que está na essência das moléculas e das células, tem um comando da nossa observação. E quando você medita, você foca naquilo que você quer. Você entra no mundo quântico da energia do ser e você então pode dirigi-la para os seus desejos. Olha isso aí. Olha isso aqui. O Adilson está falando que tem tirado tempo antes de dormir com músicas para meditar.
e ele já está dormindo melhor. Tá vendo? Porque a sua frequência cerebral diminui. Você na correria, você no trabalho o dia inteiro, na agitação, no corre-corre, no conviver com as pessoas, porque, gente, nós não estamos separados, nem distância. No mundo quântico, nós somos uma só energia. E quando você convive com as pessoas que estão agitadas, que estão preocupadas, que estão infelizes, que estão com raiva, todas essas sensações e essas emoções, sentimentos provocados pelo ser humano, mexe com as ondas e com as partículas de energia do mundo quântico e afeta a nossa realidade. E a nossa realidade tem ficado contaminada. Por isso que nós precisamos retirar mais e mais tempo, quando nós tomamos consciência disso, que não é mais uma questão de religião, não é mais uma questão de crença, mas é uma questão cientificamente comprovada e que nós podemos aprofundar mais ainda e receber muito mais poder. Eu vou falar, calma que você não viu nada ainda. E agora você vai perceber que eu vou mostrar para vocês uma passagem do livro dos Judeus, que vocês vão cair de costas. Mas antes de passar para isso, eu queria falar para vocês o seguinte: se essa energia quântica que permeia e que mantém o universo vivo está à disposição de qualquer pessoa, independente da religião dela, as pessoas podem mover essa energia para qualquer canto, concordam? Exatamente. Qualquer pessoa ou grupo religioso que focar, que reunir e começar a observar, orar, meditar, pode mover por meio de um determinado querer, quando eles estão unidos e inteiros naquele desejo. Porque muitas vezes a gente perde com a cabeça, a boca não está junto, sentimento está mais longe ainda e o corpo está mais longe ainda. Como que a ciência sistêmica e quântica mostra o quanto estamos juntos e o quanto podemos afetar a vida de todo mundo e a vida de todo mundo pode nos afetar. Por isso precisamos mais do que nunca nos dedicarmos a essa grande tarefa. Mas vocês não viram a metade da história ainda. Então, olha aqui. Você sabe que tem uma energia. Você sabe que se você meditar e orar, você entra em contato com essa energia e você consegue mover essa energia na direção do seu querer, na direção do querer de várias pessoas. Não é verdade? Se você reunir com 1, 2, 3, reunir a família, se você começar 4, 5 pessoas da família e começar a meditar e orar e querer e dirigir a sua vida e o mundo por um lado, ele vai ser obrigado a se convergir por aqui. A energia quântica responde ao querer e à direção que um ser humano pode dar, ou um grupo pode dar àquela história, daquela nação, daquela família, daquela pessoa. Olha que coisa incrível, desde que seja íntegro. E eu vou mostrar para vocês. E agora surge uma pergunta. E o Deus Criador? Aonde que entra nessa história? Porque até agora, se você observou, somos nós, seres humanos, nosso poder de meditação, nosso poder de focar na energia quântica, nosso poder de desejar, querer e as coisas acontecem. Por isso que tem muita gente que acredita em poder do pensamento positivo, porque existe realmente. Mas aonde é que Deus entra então? Quando é que eu sei que a minha oração é feita por mim ou se a minha oração está sendo feita a Deus para que Ele faça? E aí é que entra. Onde que Deus entra nessa história? Se você observar todo o livro dos Judeus, de Gênesis a Apocalipse, e a ênfase principalmente do Yeshua HaMashiach é o centro de toda a mensagem do livro dos Judeus. O centro da mensagem da Bíblia é: qual é a vontade divina? O tempo todo na mensagem de Jesus, ele dizia que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Essa é a diferença da feitiçaria, que o livro dos Judeus chama de feitiçaria, para a autêntica oração. A feitiçaria é quando fazemos e usamos o poder do mundo quântico, que já está sendo comprovado pela física quântica, a existência e o poder que nós temos de movimentar a realidade.
Por isso que todo mundo está movimentando a realidade, fazendo o que bem entende. Tem gente que pede cada coisa absurda e acontece. Porque essa energia, o próprio Criador deixou à nossa disposição. Porque Ele é muito superior a isso. Deus criou também a energia quântica. Qual a diferença da energia quântica para o Criador? É porque o Criador, gente, é pessoa. Ele tem pensamento. Ele tem vontade. Ele pensa, ele tem vontade. E eu quero contar um segredinho para você sobre Deus. Deus não tem emoções e Deus não tem sentimentos. Deus só tem amor. Nós experimentamos essa quantidade de sentimentos, raiva, alegria, tristeza, todos esses sentimentos são características biológicas, são hormônios biológicos que fazem com que o nosso corpo perceba essas sensações como algo biológico. Mas Deus só tem amor. Amor é algo fantástico. Quando experimentamos o amor, e eu lembro de muita gente que já experimentou o amor, mas o amor é tão intenso que a gente muitas das vezes prefere abandoná-lo e seguir o rumo das nossas emoções, das nossas paixões, dos nossos pensamentos, em vez, no lugar disso, nos unirmos ao Criador, buscarmos a nossa unidade com Ele, com os nossos pensamentos ser os pensamentos dele e que o nosso amor seja o amor dele, para que nós não sejamos por ele confundidos. Olha aí! Então eu vou mostrar para vocês agora uma passagem, um discípulo de Jesus que escreveu no capítulo 5 da sua carta, ele escreveu versículo 16, 17 e 18. Na parte final do 16, ele diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que esse Tiago está falando? Por que ele fala a oração de um justo? A maioria das religiões dizem que a oração, quando a Bíblia chama alguém de justo, é alguém que é bom, alguém que é reto. Nada disso, gente. Justo é alguém que está íntegro, justificado. Alguém que chegou diante de Deus, pediu perdão pelas suas distorções pessoais, porque não conhece a vontade do Criador e faz a sua própria vontade, e esse é o pecado básico de todo o resto que a Bíblia chama de pecado, mas são os nossos erros porque nós não estamos sintonizados com a vontade, com o amor e com a mente do Criador. Estamos apenas cheios do nosso ego e da nossa personalidade, que no programa 21 eu falei várias vezes como que ela foi forjada e que nós devemos abrir mão dela. E agora a Bíblia fala, a oração de um justo, alguém que está o quê? Íntegro, que a mente está ligada, que o coração é um só, que pede com a boca uma coisa, sente a mesma coisa, pensa a mesma coisa e o coração está cheio do Criador. E tem o amor divino, e sabe o que o divino quer. E aí ele continua no versículo 17, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E depois ele orou de novo, versículo 18, e outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha que poder que um homem teve para parar a natureza por 3 anos e meio. E depois fazer a natureza, porque ele estava ligado na energia quântica, mas acima disso, ele estava ligado naquele que domina sobre toda e qualquer energia. E que pode fazer o que quer. Agora eu pergunto, por que Deus atendeu esse cara? Por que Deus atendeu Elias? E aí é que vem o grande segredo que eu queria contar para vocês, além de todos que eu já revelei até agora. Deus queria interferir na história real de Elias e das pessoas que estavam ali com Elias. Se você pegar o livro de 1 Reis, capítulo 16 e 17, você vai ver que Elias era um cara que tinha acesso a reis
E tinha uma tal de Jezabel lá, que era poderosa também, no reino, e o reino estava uma confusão. Essa Jezabel arrumou uma confusão. Eu não vou entrar no mérito da história. Eu só sei que a história não estava agradando muito ao Criador. Aí é que eu faço a pergunta para vocês, essa pergunta que não para e que não cala no nosso coração. Por que Deus quer interferir naquela história? Porque Deus quer consertar a nossa história. Deus quer consertar a sua história. Você que está me ouvindo, Deus quer consertar a sua história. Olha que maravilha. E Ele pode interferir na história. Nós também podemos, mas nós sabemos. O Criador conhece passado, presente, futuro. Ele conhece os universos paralelos. Ele conhece as mudanças das partículas do mundo quântico. Ele conhece todas as ondas das vibrações quânticas. Ele conhece todas as possibilidades. Quando nós adentramos pela oração e pela meditação no mundo quântico, nas ondas da mecânica quântica, quando nós entramos nesse mundo que é um verdadeiro caos, e é isso, gente. Foi isso que os primeiros pesquisadores da física quântica, quando eles começaram a observar o mundo quântico e tentaram fazer igual Newton, igual Descartes, e colocar tudo em fórmula, eles não conseguiram, e eles chegaram e disseram: esse mundo quântico é um caos. E Gênesis capítulo 1, antes de nós desenvolvermos tanta ciência, Gênesis capítulo 1, por um grande momento de revelação, o grande Moisés escreveu: no princípio era o Verbo, o poder de ação, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Era um verdadeiro caos, era um caos, era um mundo quântico, era a base e o fundamento da criação das realidades. E disse Deus: haja luz. E aí você já conhece a história. Olha bem, eu já estou dando uma dica de uma oração poderosa, de um poder que nós podemos ter. Mas vamos continuar. Ele queria entrar na história que fazia parte, que Elias era apenas um dos que fazia parte, mas ele era uma pessoa íntegra, justificada, justinho, ajeitadinho. Olha, eu queria dizer para você o seguinte: não preocupa não. Eu tenho 42 anos que Deus vem me ajustando. Hoje eu estou mais justinho, mas eu já tive muitas coisas fora de lugar. Hoje eu estou mais justinho, ainda não estou perfeito não, mas estou justinho. Hoje está mais fácil, hoje o meu poder vai mais direto, hoje as minhas orações têm mais poder, porque eu estou mais justinho. Justificado, porque o Criador me justifica, e mais justinho, porque eu estou mais íntegro. Meu coração não nega aquilo que eu falo, meus sentimentos não negam o que eu penso, e o que eu penso, minhas atitudes não negam o que eu penso. Estou mais justo. Quanto mais justo você estiver, quanto mais justificado você estiver, quanto mais integral você estiver, mais poder você tem para mudar a sua realidade. E agora chegamos a algumas conclusões. Porque na verdade Elias era o homem mais justificado que tinha, e quando ele conversou com o Criador falou: eu quero fazer minha vontade é essa. E aí ele foi, levantou e fez. Depois da oração, que ele sabia o que tinha que ser feito, ele orou, a chuva voltou e ele começou a fazer. Leia lá, vocês vão ver como é que acontece quando alguém está no poder do mundo quântico, orientado e dirigido pelo poder do Criador maravilhoso, desse amor divino fantástico. Algumas conclusões que nós chegamos. Antes de deixar para vocês fazerem a pergunta de vocês, eu quero deixar aqui com vocês algumas conclusões que eu cheguei. E eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, você e qualquer pessoa pode utilizar o poder da energia quântica para fazer a sua própria vontade. O que você quer? O que você está precisando? Mas assim que as coisas acontecerem, as consequências virão. A outra conclusão que eu cheguei e que quero compartilhar com vocês. Grupos
podem fazer a vontade deles. Grupos se reúnem, cismam com algo, acreditam numa coisa, entram no mundo quântico, porque o mundo quântico está intrínseco na humanidade, e fazem acontecer algumas coisas. Fazem a vontade deles. As consequências também virão. Por isso que um dos princípios do Criador é: tudo que o homem semear, ele colherá. Que coisa gostosa ouvir isso. Eu colhi tudo, você já colheu tudo que fez, vai continuar colhendo. Mas agora está na hora da gente começar a mudar. Eu posso ter colhido, mas eu não quero mais plantar porcaria, eu quero plantar coisas melhores. Grupos podem fazer a vontade deles. Podem. Coisas acontecem no planeta, fora da vontade divina. Está lotado de coisas assim, mas tudo vai ter consequências. E a minha conclusão, terceira e última: quem fará a vontade do Criador, a vontade do Pai, quem fará a vontade da vida, quem fará a vontade do amor, esse é o desafio que o Criador coloca para você que está me ouvindo agora. Para nós no dia de hoje. Esse é o desafio para nós no dia de hoje. Quem vai fazer a vontade do Criador se realizar por meio da oração e da meditação? Porque quando nós unimos a vontade do Criador e deixamos e abrimos mão da nossa vontade e fazemos a oração e a meditação conforme os planos dele, o equilíbrio, a paz e a prosperidade virá. Vou repetir. Quando você estiver meditando e orando, agora não mais só pela sua vontade, mas porque agora você sabe que o amor está fluindo em você, sabendo o que pedir, começa a entrar nos gemidos inexprimíveis, aquilo que você não entende e que a própria energia quântica começa a traduzir para que o seu cérebro e a sua personalidade não interfira. Você pede, aí a vontade da energia quântica começa a traduzir para uma nova realidade, vai trazer para a sua vida equilíbrio, vai trazer para a sua vida paz e vai trazer prosperidade como consequência.